Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa da ESPN com todas as informações de São Paulo e Internacional. São Paulo que acabou trazendo para casa uma derrota amarga por 3-1 contra o Internacional e agora é aguardarmos porque o Zubeldia trouxe para dentro de campo a estratégia de guardar os titulares para a Libertadores, que é um jogo importantíssimo contra um time forte, mas hoje fica apenas a derrota. E nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bastante também, poupando muito. Mas entrou bastante gente no segundo tempo, né? Mas entrou bastante gente no segundo tempo. Eu acho que o próprio fato de poupar, eu já não sei o quanto a gente pode atribuir de diferença para os jogos ou para os confrontos do meio de semana, né? Se alguém tivesse jogado com o time completo, aí a gente poderia responder do ponto de vista físico. Fala, pô, quem sofre mais com essa derrota é o São Paulo, é o Flamengo, porque usou vários jogadores o tempo todo que vão jogar no meio de semana. Não é o caso. Então, para mim, a derrota do Flamengo, que jogou muito melhor que o São Paulo, né? É bom que se diga. E aí é bom só a gente falar dos vencedores também, porque eu acho que o Inter jogou uma bela partida, né? Com essa pressão na saída. Sim. O Inter, se vencer os jogos que tem a menos, o Inter entra no G4 do Campeonato Brasileiro. O Inter atravessa um bom momento. Então o Inter é um adversário complicado, mostrou isso hoje contra o São Paulo, e acho que temos que falar muito do mérito do Internacional também. Porém, já que estamos discutindo São Paulo e Flamengo, porque são dois times que vão jogar pela Libertadores no meio de semana, eu acho que, primeiro, o São Paulo jogou menos do que o Flamengo. Sim. O Flamengo, com todas as mudanças que fez, com todas as... Do bem, mesmo em alguns momentos o Inter colocando o São Paulo nas cordas e a preocupação do São Paulino com o momento do São Paulo, que a gente vai falar sobre isso, o São Paulo, se ele eliminar, tem uma frustração, é triste, é ruim, podia e tal, etc. Vai ter um monte de gente arrumando culpados, etc. Só que o São Paulo ele permanece no Campeonato Brasileiro naquilo que era o objetivo dele, que era a vaga para a Libertadores. Ninguém estava mais... o Flamengo não. A exigência do Flamengo era maior. O Flamengo, se ele sai da Libertadores, ele além de não ter mais a Libertadores, ele praticamente não tem mais o Brasileiro. Ele tem a Copa do Brasil, assim. Então isso poderia de alguma maneira fazer... Bom, mas é o menos importante dos três. Claro, né? claro. E acho que, de fato, para o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, talvez a gente só possa afirmar isso para o Flamengo, né? Por tudo que o Flamengo já ganhou e pelo elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, é verdade que não tem mais, talvez só para o Flamengo vencer apenas a Copa do Brasil seja pouco. Mas... Pega os outros três, né? Mas nessa comparação, assim... Aí hoje, assim, de qualquer maneira, é uma diferença considerável você ainda poder ser campeão da Copa do Brasil e você não poder mais ser campeão de nada, ainda que eu esteja plenamente de acordo com você em relação ao São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, a expectativa de título, até pelo que são Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o próprio Atlético com o elenco que tem, talvez o a Inter que a gente imaginava, fosse... né? Exato. No começo da temporada a expectativa do São Paulo não fosse tão grande. Mas olha, são discussões que cabem, porque não é uma coisa tão simples de você responder. Claro que se a gente for falar de técnico, aí é muito fácil, apesar dos dedos apontados para o Zubeldia. Hoje tem umas cornetas fortes para o Zubeldia por aí. Depois da Copa do Brasil também não foram poucos, mas em relação a técnico, acho que não cabe muita dúvida que a paulada vai ser muito maior em cima do Tite do que do Zubeldia se os dois caírem no meio de semana. Até porque, por mais que São Paulo jogue em casa, enfim, é o Botafogo. Então, e o Flamengo seria uma eliminação para o Peñarol, depois de uma eliminação para o Olímpia o ano passado. É tudo que se carrega, né? O Flamengo vem de um 2023 que não ganhou nada. E o Flamengo está em um 2024 que, por mais que a gente bata nessa tecla do estar vivo em X competições, no Brasileiro ele parece não querer estar vivo. Na Copa do Brasil depende do que aconteceu, o desdobramento da Libertadores. Na Libertadores ele não conseguiu nem fazer uma vantagem, pelo contrário, ele tem que reverter uma desvantagem em Montevidéu. Então acho que tudo isso é pesado porque é o primeiro trabalho do técnico que comandou um Brasil numa Copa, é um elenco que a cada momento tem uma dificuldade, você contrata um lateral de seleção, você contrata um cara de Premier League, a todo momento você tem armas e subsídios ali para virar e falar, não, tá, parece que vai complicar, mas eu estou te dando mais. Você dá mais. Nos outros clubes você tira, você perde, você tem problema. Ainda que o Flamengo tenha muitos problemas com lesão, tudo que vem de lesão tem uma reposição.
E cada reposição... O que o Flamengo não pensa muito é em montagem de elenco, mas reposição para lesão e gastar dinheiro, eles são bons. Isso aí eles fazem rapidinho. Agora, o que você montar, pensar, planejar... E aí você deu um departamento de futebol na mão do Tite. Porque você precisava também, politicamente, chegar num ano de eleição forte. E o Tite tem tamanho para isso. E a coisa parece que não acontece. Você olha para o brasileiro, não está acontecendo. Você olha para a Libertadores, você tem uma possível eliminação. Não é errado falar em possível eliminação na quinta, pelo placar de jogo da ida. Você olha para a Copa do Brasil, você tem desconfiança. Então, de 2023 para 2024, dando tempo de trabalho, dando peça e com muita grana, você tem pouco para contar ainda. Então, por isso que é o que o Jean fala. A paulada é maior. Você vira para o São Paulo, é reconstrução, é o técnico que a CBF tirou, é peça que você perdeu, é dificuldade no mercado, quem você contratou, mas tem um monte de coisa que você pode enumerar para indicar ali que a coisa é mais difícil. Mas eu acho que também pesa muito pouco na análise passional. Eu sei que você falou do pessoal já marretando o Zubeldia, mas muito também você sabe. Da derrota. A derrota de hoje ela faz o tom subir, né? A língua fica mais afiada. Mas se você fizer um balanço, você vai ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores. O Botafogo está jogando de bola até aqui, talvez você seja eliminado pelo provável campeão ou provável finalista. Sim. Entendeu? O que acontece é que talvez essa derrota de hoje, pegando só o resultado que o João fala de projeção para o brasileiro, aí pesa também no frio ali dos números. Uma derrota em casa para o Inter, que é alguém que vai ficar no seu cangote agora, fazendo jogos que faltam e tudo mais, você nem pontuando. Só repetindo, o Inter vencendo os 2 jogos que tem, os 2 jogos que tem a menos em relação ao Flamengo, 3 em relação a outros, ele entra no G4. Sim. Ele passa não apenas o São Paulo, mas ele passa também o Flamengo. E hoje é um Inter que joga bem e que enfim, tem essa possibilidade, está numa sequência positiva. Então, falar do Inter ganhar todos os jogos que pareciam um absurdo num determinado momento da temporada, hoje não é tão absurdo assim. Então, o Inter pode, inclusive, tirar os 2 times dos quais a gente está falando do G4. Uma vitória ou um empate, ele já tira o São Paulo. E aí vai pesar tem 2 jogos a menos que o São Paulo, é isso aí. O resultado de hoje. Então tem muito da régua. A conta, o debate, ele não deu uma resposta exata, né? Eu falei São Paulo, a Mari ponderou para os 2 lados, acho bom. O Jean falou a questão. Não tem uma resposta exata. Acho que tudo envolve o contexto. Como o São Paulo pode vir a ser eliminado, como o Flamengo pode se classificar ou vir a ser eliminado, que vai ser o meio de semana. São Paulo passa pelo Botafogo, a jornada sabe de qual outro time que joga mais bola. O peso do jogo do brasileiro no próximo final de semana, ele vai lá para baixo, ele vira quase que uma recuperação da batalha do meio de semana. Não, e as construções dos caminhos também levam a crer que o peso vai ser muito maior para o Flamengo, né? Porque friamente é exatamente isso, uma eliminação para o Botafogo. A maneira como a eliminação aconteceu para o Atlético Mineiro, que também início de temporada entrava ali num top 4 talvez, né, de brigar por títulos. Agora o Flamengo, ele parte já de uma régua muito alta imposta pela diretoria, então, independentemente do técnico que chega e ganha título, ela vai trocar, talvez, na temporada seguinte. Isso acontece com o Dorival e ela vai sempre subindo essa régua. E aí a construção foi exatamente essa, porque ela parte das questões internas, ela parte, talvez, de um Tite que não tem parte da torcida ao lado dele, ela parte das lesões, de como a diretoria vai muito firme em busca de reforços e sempre colocando a régua lá em cima, como se esse reforço que ela traz de uma Premier League ou, enfim, da América do Sul, ele fosse chegar hoje e amanhã ele já é o substituto perfeito para o cara que machucou. Então, os caminhos traçados, eles realmente levam ao Flamengo que, se a eliminação vem para o Peñarol, você volta várias partidas em que o Flamengo não conseguiu desempenhar. Por isso que eu falo, a energia de hoje que a gente consegue ver nos jovens jogadores, essa energia não apareceu em vários momentos com os titulares do Flamengo. Sim, exatamente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco a gente vai ouvir o Zubeldia também. Agora sim, a gente estava falando do meio de semana das críticas em relação ao Tite, né? Muitas são justas, né? Algumas pegam pesado e tal, etc. E para o Zubeldia, hein? Porque o São Paulo vive um momento, até conversando com os São Paulinos na redação, tem vários, você sabe que tem muitos, né? Fora também. Fora também, as mensagens vêm de fora também, é uma loucura. William, mas olha só, perdeu para o Fluminense 2-0, não fez gol. Ganhou com o time reserva lá do Cruzeiro 1-0. Aí hoje fez um gol só contra o Inter, fez 180 minutos contra o Galo, não fez gol. Jogou contra o Botafogo, não fez gol, foi até amassado no primeiro tempo. São justas as críticas já com relação ao Zubeldia. Ele está errando, ele errou, por exemplo, contra o Botafogo, primeiro tempo, escalou mal. O Zubeldia escalou errado e tal. Hoje, de novo, escalou mal o time, tem muita gente falando isso. O Zubeldia escalou errado o time, não podia ser assim e tal. Está muito pesado? Está muito injusto para o Zubeldia?